Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre os apócrifos, os livros renegados da Bíblia. A palavra apócrifos vem de uma palavra grega que tem o sentido de coisas cuidadosamente ocultas. Conforme aplicada a escritos, referia-se originalmente àqueles escritos que não eram lidos em público, portanto, ocultos de outras pessoas. Mais tarde, contudo, a palavra assumiu um sentido espúrio ou não canônico e atualmente é usada mais comumente para se referir aos escritos adicionais declarados pela Igreja Católica Romana no famoso Concílio de Trento, de 1546. Os escritores católicos se referem a tais livros como deuterocanônicos, que significa do segundo ou posterior cânon. Eles usam essa expressão para diferenciá-los dos protocanônicos, ou do primeiro cânon. A palavra cânon vem do grego e significa régua ou norma, pela qual as coisas são testadas. Então, os religiosos, eles costumam usar essa expressão, livro canônico, quer dizer, livro que está no cânon. Quer dizer, livro que foi testado, né? Que foi medido na régua, né? E eles consideram como realmente inspirados por Deus. E quando eles falam livros não canônicos, eles querem dizer que esse livro não foi testado, né? Não foi medido na régua, por assim dizer, e não podem ser considerados inspirados por Deus. Então, há uma polêmica sobre isso, né? Há uma disputa teológica sobre esse assunto dos livros que realmente são canônicos ou que eles consideram realmente testados como livros inspirados por Deus. O processo de cânon da Bíblia, ou o processo de escolha dos supostos livros que seriam considerados canônicos ou testados como inspirados por Deus, foi um processo muito longo. Isso não foi da noite para o dia. Nos primeiros 300 anos do cristianismo, haviam várias comunidades cristãs. E essas comunidades, cada uma tinha um ponto de vista teológico sobre Jesus. E eles escreviam, né, os seus próprios livros, os seus próprios escritos, expressando o seu ponto de vista teológico sobre Jesus Cristo. Em 325, no famoso Concílio de Nicéia, Constantino, que havia se convertido ao cristianismo, ele começou a tentar pôr ordem na casa dos cristãos, por assim se dizer. O imperador romano Constantino, nesse concílio de Nicéia em 325, ele chamou os principais líderes dessas diversas comunidades cristãs que existiam na época para tentar chegar em um acordo sobre terem apenas um ensino unificado, né? Terem apenas uma teologia, uma maneira de encarar Jesus. Então ali ele tentou unificar as crenças dessas comunidades, né? Ele tentou fazer com que eles tivessem o mesmo ponto de vista sobre Jesus. Aí, nesse acontecimento, eles também começaram a esboçar, né, quais livros seriam os livros considerados oficiais, né, da igreja ou canônicos. Só que esse tipo de esforço para criar um cânon, né, uma coleção de livros considerados realmente inspirados, considerados corretos, né, como diz o termo cânon, livros que passaram na régua, né, que foram testados, já havia tentativas anteriores ao Concílio de Nicéia. Por exemplo, Marcião,
né, que era de uma dessas comunidades, há algum tempo atrás, antes do Concílio de Nicéia, ele já tentou fazer um cânon, né, fazer um conjunto de livros que ele considerava como sendo inspirados por Deus. A Bíblia de Marcião era bem diferente da Bíblia que hoje nós conhecemos. A Bíblia de Marcião continha apenas uma forma do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. Na época de Serapião, um monge egípcio de grande erudição e muito inteligente, que por um certo período dirigiu a famosa escola catequética de Alexandria, Serapião esse que é considerado santo e faleceu por volta de 370 de nossa era. Na época de Serapião, surgiu um autor anônimo que tentou definir uma relação de livros que ele acreditava compor as escrituras cristãs. Essa lista fragmentada é chamada de cânone muratório, em homenagem a L.A. Muratori, o estudioso italiano do século XVIII que descobriu essa lista na cidade de Milão. Nesse catálogo, a primeira parte da lista de livros desapareceu. Então, se começa com o final de um evangelho, que é descrito realmente como um evangelho, e depois o autor continua falando de Lucas e se refere ao evangelho de Lucas como o terceiro evangelho. E a seguir ele identifica João como o quarto evangelho. Portanto, os estudiosos supõem, né, que a lista começaria com Mateus, Marcos seria o segundo evangelho, né, que nesse cânone muratório só tem o finalzinho de Marcos, né? O terceiro evangelho já mostra claramente que é Lucas e o quarto, João. O autor, entretanto, identifica como canônicos 22 livros apenas dos 27 que hoje compõem a maioria das Bíblias. Livros que hoje se encontram no Novo Testamento, nas Bíblias atuais, como Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e 3 João, não se encontram nesse cânone muratório. Por outro lado, livros que hoje não se encontram nas Bíblias atuais, que a maioria dos religiosos nem sabe da existência desses livros, se encontravam nesse cânone muratório, como, por exemplo, o livro Sabedoria de Salomão e o Apocalipse de Pedro. São livros que estão, né, nesta lista fragmentada, né, do cânone muratório. Um outro exemplo interessante nesse sentido é o Códice Alexandrino, um famoso manuscrito do século V. Nesse código alexandrino está incluído livros como 1 e 2 Clemente. Você aí, religioso, conhece esse livro na sua Bíblia? Claro que não, porque não existe nas Bíblias atuais. 1 e 2 Clemente supostamente foram livros escritos por Pedro. Um outro exemplo interessante é o Códice Sinaítico. No Códice Sinaítico está incluído a Epístola de Barnabé. Você conhece essa epístola na sua Bíblia aí, religioso? Tenho certeza que não, porque ela não existe na sua Bíblia. Mas ela constava, né, nesse códice chamado Sinaítico. O manuscrito P72 inclui um evangelho supostamente escrito por Tiago, o irmão de Jesus, chamado A Natividade de Maria. Esse evangelho é mais conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. Além disso, nesse manuscrito chamado P72, existe a terceira aos Coríntios. Você aí, religioso, conhece essa terceira carta aos Coríntios? Provavelmente não, porque não existe nas Bíblias atuais, e nem mesmo o Evangelho de Tiago. Mas, nesse manuscrito, né, P72 inclui esses livros, que a maioria dos religiosos hoje
nem sabem da existência destes. Esses exemplos retratam bem como que foi esse processo de escolha de livros supostamente canônicos ou testados, né? Medidos pela régua e considerados inspirados por Deus. Foi um processo confuso, longo, que envolveu vários debates teológicos. E, com certeza, vários dos livros escolhidos foram colocados ali por questões políticas, por interesse, para favorecer determinadas teologias e para desmerecer outras teologias. Muitos livros de outros grupos cristãos dos primeiros 300 anos do cristianismo foram relegados ao esquecimento, tanto esses grupos como seus livros. Nesses primeiros 300 anos haviam grupos que tinham uma visão totalmente diferente de Jesus. Por exemplo, tinha os gnósticos, tinha os ebionitas, tinham os docetas, entre outros grupos e comunidades com visões totalmente diferentes sobre Jesus. Mas a questão é que, quando o imperador romano Constantino resolveu se converter ao cristianismo, ele tentou fazer com que apenas um credo, uma maneira de encarar Jesus, um ensino se tornasse unificado. E ele começou a dar os primeiros passos para formar uma igreja estruturada, que podemos dizer que foi o início da Igreja Católica Apostólica Romana. Para que surgisse essa igreja unificada, né, ele sufocou todos esses demais movimentos que existiam na época, todas essas demais comunidades que não aceitaram, né, se subjugar a esse credo comum que o imperador romano Constantino estava impondo, né, a eles. Com isso, sem o apoio do todo-poderoso Império Romano, essas comunidades e seus livros, né, seus escritos, foram acabando, foram sendo relegados ao esquecimento. Porque sem o dinheiro do todo-poderoso Império Romano, sem os escribas para fazer as cópias, né, esses livros foram se perdendo. Mas, felizmente, graças à arqueologia moderna, nos últimos anos tem se achado vários desses manuscritos dessas comunidades que se perderam com o tempo, dessas comunidades que foram sufocadas pelo Império Romano, com essas outras visões sobre Jesus. Então, vários livros dessas comunidades foram encontrados pela arqueologia. Querem alguns exemplos? Por exemplo, foi encontrado o Evangelho de Filipe, que não se encontra nas Bíblias modernas. O Evangelho de Maria Madalena, muito polêmico, por sinal. O Evangelho de Tiago, irmão de Jesus, né, que inclusive constava em alguns manuscritos antigos, né, em alguns códices antigos, conforme eu já falei aqui nesse vídeo. O Evangelho de Judas, de Pedro, de Tomé, entre outros. Além disso, existem manuscritos encontrados pela arqueologia de outras cartas que não se encontram nas Bíblias atuais. Como, por exemplo, a Terceira aos Coríntios, a famosa Terceira aos Coríntios, que eu já citei aqui nesse vídeo, que se encontra na lista do manuscrito P72, né, e que nas Bíblias atuais não existe. Outra epístola que foi encontrada pela arqueologia também foi a famosa Epístola de Barnabé, que eu já citei aqui também nesse vídeo, sem falar nos Atos de Paulo e nos Atos de Pedro. Então, são diversos livros antigos que a arqueologia está desenterrando. E isso é muito bom para nós que estudamos história, porque quanto mais acesso tivermos a esses livros que foram suprimidos pela Igreja Católica na época, né, que estava sendo formada ali no Concílio de Nicéia, quanto mais acesso tivermos a esses livros, mais vamos entender melhor como eram essas comunidades nos primeiros 300 anos do cristianismo, como que eles pensavam, como que eles encaravam o Cristo. Isso nos dá uma visão mais ampla para podermos formar um mosaico mais completo
né, da situação, né, que existia naquela época. Esses debates teológicos sobre quais deveriam ser considerados realmente os livros canônicos, eles se estenderam por milênios. Como eu já disse aqui no início desse vídeo, chegando até mesmo ao famoso Concílio de Trento, que ocorreu em 1546. Veja bem, 1546 ainda estavam debatendo sobre isso. Foi quando a Igreja Católica decidiu incluir mais 7 livros no suposto cânon verdadeiro da Bíblia. Nessa época foram incluídos os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus. Além disso, eles fizeram alguns acréscimos a livros que já estavam no cânone bíblico, como por exemplo o livro de Esther e o livro de Daniel. Nesse concílio de Trento, eles fizeram algumas adições, né? Colocaram trechos adicionais nesses livros que já tinham no cânone da Bíblia. Então, eu estou falando tudo isso aqui para que vocês entendam melhor como foi esse processo. É uma pena para nós historiadores que o tempo e as circunstâncias, né, e interesses políticos de determinados grupos e de determinadas teologias tenham desaparecido com muitos textos e relatos sobre a vida de Jesus. Por outro lado, é emocionante ver a arqueologia desenterrar vários desses escritos que estavam perdidos nas areias do tempo. Porque, como eu disse, quanto mais escritos tivermos da época, teremos uma ideia melhor de como era o cenário, né, dos primeiros 300 anos do cristianismo. E nós, como historiadores, ficamos muito felizes de que a cada dia mais e mais manuscritos antigos têm sido achados para abrilhantar mais ainda essa nossa busca por um cenário, por um panorama, né, do 1º século, do 2º século, do 3º século do cristianismo, para que tenhamos um quadro mais amplo dessa época. E você aí, religioso, que tem a sua Bíblia em casa, né, esse vídeo mostra claramente para você que seria uma ingenuidade muito grande de sua parte achar que essa Bíblia que você tem na sua casa, né, essa Bíblia é que contém, né, os livros, tudo que foi escrito na época está aí nessa Bíblia. Né, e que o mais importante está aí nessa Bíblia. Pelo contrário, né, você tem apenas uma pequena parte, né, que foi mudada, que foi mutilada, que foi convenientemente moldada, né, para favorecer uma determinada doutrina, uma determinada ideologia. Bem, este era o assunto que iríamos analisar hoje. Se você gostou, deixa um joinha aí para nós, estoura esse like aí para nós, que isso é muito importante para divulgar mais o vídeo. Se inscreve em nosso canal, tá vendo esse quadradinho que tem aqui no cantinho aqui, ó? Clica nele e se inscreve no nosso canal. E não apenas se inscreva, mas ative o sininho de notificações. Comente aí o que você achou, compartilhe esse vídeo. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, que nós já fizemos mais de 60 vídeos sobre diversos assuntos, eu vou deixar aqui também os links dos outros vídeos que nós já fizemos em nosso canal. E também não se esqueça de conhecer o nosso site. Acesse nosso site www.deuseshomens.com.br. Conheça o nosso site, você vai gostar. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.